Da igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nos sentimos em honra e privilégio de podermos hoje estar aqui para compartilhar com esse tema. A tua promessa Deus não vai deixar morrer. E foi escolhido para esse tema um texto bíblico. E hoje nós vamos fazer um pouco de exposição da palavra para que a gente possa concluir essa campanha da vitória. Durante esses dias, esse mês, os irmãos foram grandemente abençoados com esse tema. Quem entendeu o tema, a tua promessa, Deus não vai deixar morrer. Quem tem promessa de Deus aqui? O fundo musical para mim? Todos nós temos promessa. Todos nós temos desejos, objetivos, projetos, anseios. Todos nós temos e queremos alcançá-los. Porém, nós como humanos, nós temos um grave problema. É a questão de esperar em Deus. A Bíblia ensina que nós devemos esperar em Deus. Mas para nós esperar é algo muito enfadonho, porque nós queremos logo que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas como os pentecostais, nós evangélicos, sempre frisamos, é uma frase muito repetida, tudo é no tempo de Deus, não é isso? E nós observamos uma coisa nesse fato histórico importante que nós vamos ler agora. Eu convido até a igreja a se colocar de pé. Gênesis capítulo 21, do versículo 1 ao 21. Nós vamos fazer essa leitura para que a gente possa trazer esta ministração, essa exposição bíblica hoje para a igreja. Tá certo? E o Senhor visitou Sara. Dissera como ele dissera, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Olha aí o tempo, né? Há um tempo determinado para todas as coisas, amém, irmãos? E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E dissera Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que eu ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria? Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe deu um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar
a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, fazia o quê? Zombava. E disse a Abraão, Sara disse a Abraão: deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre os seus ombros, e também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é poder, que é vida, que é pão que alimenta. Que nesta noite ela venha, Pai, como uma flecha, como uma semente em nosso coração. Ela possa encontrar uma terra boa, propícia, para que ela germine, nasça, cresça, floresça e frutifique para a glória do teu nome. Amém. Podeis sentar-se. Queridos, nós somos mestre em arranjar problema, né? Em criar problemas. Eu acredito que aqui, muitos que estão aqui já se envolveram com problemas e depois, para poder resolver, tiveram que contar com a ajuda de Deus. Problemas. Aqui nós estamos bem diante de um problema em que o patriarca Abraão, ele tinha uma promessa. Todos nós sabemos a promessa de Deus, que ele seria pai de uma grande nação, que Deus iria fazer isso. Porém, irmãos, quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente já pensa que de imediato já vai acontecer. E quando as coisas não acontecem no nosso tempo, começa a vir a frustração, a dúvida. E aí começamos a querer arranjar meios
de como acelerar o processo, de como conseguir conquistar aquilo que nós tanto desejamos. Mas a gente sabe que tem uma promessa. E aqui nós vemos um problema que foi causado quando Sara, sendo esta mulher estéril, o texto vai confirmar que lá atrás houve essa conversa, mas Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra. E o menino nasceu. Nesse texto do capítulo 21, vai deixar bem claro, segundo a história dos judeus, que o menino, ele tinha cerca de 5 anos, era quando os meninos eram desmamados. O texto vai dizer que o menino foi desmamado. E o pai resolveu fazer o que? Uma festa. Acredito que um culto de ação de graça, uma festa, uma celebração de gratidão pelo filho da promessa, por aquela criança, que é um milagre de Deus. Era o cumprimento de uma promessa, de uma palavra que Deus havia dado a Abraão, quando não havia nenhuma expectativa para o casal. O texto vai dizer que Abraão, aqui nesse tempo, ele tinha 100 anos. 100 anos. Ou seja, e Sara, ela tinha mais de 90. Então a gente observa que era algo fora do comum para um casal de uma idade avançada que nunca tiveram filhos. Agora ela se ria, amamentando um filho. E agora chegou esse dia, que era o dia do desmame. Esse menino não ia mais mamar. Esse menino agora já estava ficando grande. Eu tiro aqui, nesse período que eu estou dando, pela data também de Samuel, quando Ana desmamou. Ele tinha também cerca de 5 anos, quando foi levado para o templo, para ficar com Eli. Então era dentro do sistema, da lei deles, do costume, da cultura, era nessa faixa etária. E aqui o que aconteceu, que num dia festivo, de alegria, a gente vai observar que o outro menino era bem maior. Já tinha nascido há mais tempo, já era um rapazinho, um adolescente. Então ele começou a quê? A zombar do menino. Certamente ele estava com inveja, estava com ciúmes. Ninguém sabe se o pai tinha feito uma festa daquela para ele, no desmame dele. A Bíblia não conta, mas o que conta-se é que Ismael estava zombando de Isaac. E Sara já estava bem aborrecida por outras situações que já estava vindo acontecendo. E aí chega um momento em que ela vai dizer, olha, é onde eu quero me delimitar nesse texto. Capítulo 21, versículo 10. E por isso ela disse a Abraão, ela quem? Sara. Porque, irmãos, em todo o texto e toda a história da palavra, da Bíblia, vai convergir para nos fazer entender que a consideração de Deus para a promessa dele, ela estava entre Abraão, Sara e Isaac, e ninguém mais. E agora Sara vai chegar e vai dizer, lança fora esta serva e o seu filho. Deixa aí, pode deixar aí o texto. A gente vai ver que parece uma palavra bem dura, é isso? Para muitos, agir dessa forma parece falta de amor. É o que a gente muito escuta. Muitas vezes a gente, quando toma certas posições, alguém diz assim, é falta de amor, não é isso? E até Abraão entendeu isso, ele achou muito duro. Por quê? Porque ele era pai do menino.
E esse problema todo, irmãos, foi um problema causado principalmente por Sara. Mas aqui não inocenta Abraão, porque Deus havia falado, era com ele. E ele tinha que ser firme naquilo que o Senhor lhe havia falado e saber esperar. Isso aqui para mostrar para nós que todos os personagens bíblicos também, eles tiveram suas falhas. Eles não foram perfeitos. O único personagem vivo, perfeito, foi o Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos observar uma coisa, que Sara vai dizer: porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaac. A gente vê aqui uma mulher de personalidade forte, uma mulher de um caráter ilibado, era Sara, e uma mulher que tinha posicionamento. E aí nós vamos observar mais uma característica: uma mulher livre. Livre. Ela não era escrava. E alguém muitas vezes pode se assustar com certas posições. Mas uma cabeça é a cabeça de quem é escravo, e outra é a cabeça de quem é livre. São pessoas com caráter, são pessoas com personalidades diferentes, totalmente diferentes. Ela se posicionou, e ela está dizendo o seguinte: eu não aceito. Eu não aceito dividir aquilo que Deus me entregou com ninguém. Eu não aceito. Isso aqui não era egoísmo, trazendo para dentro do sentido da palavra. Infelizmente, existem muitos cristãos no mundo com cabeça de escravo, que está aceitando tudo. Aceita opressão, aceita humilhação, aceita sujeição, aceita dividir o marido com uma terceira pessoa no casamento, aceita dividir os filhos com o mundo, aceita e vai aceitando. E o inimigo continua oprimindo, porque tem a mente de escrava, uma mente escravizada. Mas essa palavra, ela é forte. Eu queria que você entendesse. O Senhor, através dessa palavra, através do posicionamento de Sara, eu vou dizer que não foi só Sara que pensou assim. Ela quer dizer que você que é cristão, que é um crente, comprado, lavado e redimido pelo precioso sangue de Cristo, aonde está você? Levante a mão. Você não é escravo, você não é escrava, e você não vai jamais dividir aquilo que Deus te deu com escravo, porque a promessa de Deus para a sua vida é para você, é para os teus filhos, é para os teus herdeiros, é para a sua vida. E você não pode permitir continuar no ambiente dividido, um ambiente de escravidão, um ambiente de opressão, de zombaria.
Sara, ela está dizendo: eu não aceito zombaria, porque o meu filho Isaque, o que é dele, o que Deus prometeu a ele, não será dividido com o filho da escrava. Vocês estão compreendendo? Está entendendo, irmãos? A tua cabeça, ela é preparada, é ungida, e a tua mentalidade não é mentalidade de escravo, para aceitar tudo que Satanás quiser posicionar, tudo que o inimigo quiser colocar. Olha aqui que a gente está vendo aqui. O Senhor, Ele deu uma promessa. E nós vamos ver daqui a pouco na exposição bíblica que o olhar de Deus, que a promessa de Deus, que os planos de Deus e que os propósitos de Deus, quando tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus para uma terra que ele ia mostrar, que era a terra prometida, Canaã, e disse: far-te-ei uma grande nação. Nos planos de Deus não tinha Isaque nem Agar. É tanto que Deus não vai considerar. Quem foi que nasceu primeiro aqui? Diga: foi Ismael, o filho da escrava. Mas só que Deus vai falar com Abraão e vai dizer: teu filho, teu único filho. Qual era o filho que Deus considerava de Abraão? Isaque. Isaque. Ele era o filho da promessa. E a gente começa a observar, irmãos, que nós abrimos brechas e damos legalidade para que o inimigo entre na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, e ele começa a desviar, ele começa a desvirtuar, ele começa a querer mudar as coisas, que não é o plano de Deus, e a gente precisa ter cuidado. E foi exatamente quando Sara fincou o pé e disse: não, deite fora, pode mandar embora. Parece duro. Abraão achou muito duro. Certamente aquele dia, aquela noite não foi nada agradável para o casal. Foi preciso Deus falar com Abraão e dizer: escuta o que a tua mulher está falando. Foi preciso Deus intervir. Meu Deus, como tu és bom. A gente causa problema, arranja problema, e o Senhor vem ajeitando as coisas. O que trouxe alívio para o coração de Abraão foi que Deus, ele entrou no negócio e ele ia cuidar desse menino. Porque senão Abraão ia ficar em aflição. Porque de qualquer forma, o texto está dizendo é a verdade. Esse menino era uma semente dele. A semente significa, vem do sêmen, do esperma. É uma semente. Então, por esse menino ter vindo de Abraão, de alguma forma Deus se responsabilizara pelo menino. Lá na frente vocês já viram como foi que aconteceu. Porém, queridos, nós queremos trazer aqui para nós que a idade, eu já falei mais ou menos, era cerca de 5 anos, quando Isaque fez essa festa. Abraão fez para Isaque a festa do desmame. Ele fez um grande banquete para ajudar. Esses banquetes, eles serviam muito para trazer autoestima. Esses banquetes
Eles ajudavam a criança psicologicamente a crescer já com a mentalidade de um homem livre, de um homem poderoso, de um homem forte, equilibrado. Isso é muito importante. E dá para que esse menino desse esse grande passo para se tornar um homem forte. É isso? Mas só que durante a festa, o texto vai dizer, como eu já frisei, Ismael ficou zombando de Isaac. E aí o apóstolo Paulo, ele vai comentar isso lá em Gálatas, no capítulo 4. Eu quero ler esse texto, que eu peguei esse texto aqui, 4 de Gálatas 21. Nós vamos ler e explorar até o 31. E aí nós vamos trazer uma mensagem agora de exposição. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Deixe parado aí. O da escrava, todo mundo sabe que foi Ismael, filho de Agar com Abraão. E o da livre, Isaque, filho de Sara com Abraão, filho da promessa. Próximo. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Olha o que Paulo está dizendo. Foi segundo a carne? Foi. Porque não estava dentro do plano de Deus. Deus não mandou fazer isso. Deus mandou fazer isso? Não. Não precisava. Deus não mandou. Deus não direcionou. A direção de Deus era uma prova para que eles esperassem em Deus. Então tudo aquilo que nós fazemos fora do plano de Deus é da carne. Vocês estão entendendo? É procedência da carne. E aí é onde vem os problemas. Mas o que era da livre, por promessa. Está vendo, irmãos? Uma coisa é diferente de outra. Todavia, o que se entendeu por alegoria? Porque estes são os 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Olha, o escravo vai gerar o quê? Escravo. Sim ou não? Pais escravos vão gerar filhos escravos. Sim ou não? Sim. Um do Monte Sinai gerando filhos para a servidão. Ora, esta Agar é Sinai. Agar, quem era Agar? É egípcia. É Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Próximo. Mas a Jerusalém que é de cima, lá de cima, da onde foi que veio a promessa para Abraão? Foi lá de cima ou foi daqui de baixo? Foi lá de cima. Quem foi que falou com Abraão? Foi Deus. E ele falou de onde? Lá de cima. Abraão, farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque nós somos filhos espirituais. Nós estamos debaixo de uma promessa, irmãos.
E o que nós precisamos entender, que muitos ainda não compreenderam, é que nós somos livres. Diga assim: eu sou livre. Você é livre. Porque a palavra que te dá cobertura, você está envolvido por uma promessa que vem de cima, da Jerusalém celestial. E é por isso que você é livre. Você não é fruto da escrava lá do Monte Sinai, de Agar. Continue. Porque está escrito: alegra-te, estéril. Quem era estéril nessa história? Quem era estéril? Sara. Diga Sara. Sara era a mulher estéril. Mas o que é que está dizendo o texto? Alegra-te, estéril, que não dá a luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido, né? Da que está tendo filhos. Aqui estava se referindo a quem? A uma mulher que não tinha nenhuma expectativa de ser mãe, que não tinha nenhuma expectativa de dar fruto. E a gente vai observar que o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir a sua promessa, a sua palavra. Amados, e eu gostaria que nesse texto você pudesse tomar posse daquilo que Deus tem feito e prometido a você. Quais eram as expectativas de Sara? Lembra lá atrás, quando aqueles dois personagens passaram na casa deles e ela riu lá por trás, dentro da tenda? Porque nem ela mesma acreditou que na idade que ela estava, ela pudesse ser mãe de filhos. Mas eles tinham uma promessa, sim ou não? Tinha uma promessa. Deus é fiel. A promessa que Ele te faz, Ele é fiel para cumprir. Agora você precisa estar na posição que Ele quer que você esteja, esperando. Porque aquilo que o Senhor sonhou para a tua vida, Ele vai realizar. Então somente você precisa confiar e esperar no Senhor. Aqui está. Alegra-te, estéril. E agora no dia desse banquete, lá estava Sara feliz. Já estava cerca de 5 anos, estava desmamando, fazendo um grande banquete, uma grande festa. Isaac já estava grandinho. O 28 vai dizer o seguinte: mas nós, irmãos, somos filhos de quê? Mas nós, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa. Como quem? Como quem? Como Isaac. Nós somos filhos da promessa, como foi Isaac. Meu irmão, não é difícil de entender que a promessa de Deus para a tua vida, ela não vai morrer, ela vai se realizar. Peça ao Senhor que todos os dias Ele renove a tua mente e a tua visão. Você não é escravo. Você não é descendente de escravo. Você não é filho de escravo. Você é filho da promessa. Você é livre. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Isso é tremendo, né, irmãos? Nós todos. O 29 vai dizer, vamos até o 31. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, que foi Ismael, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora, sim ou não? É. Os filhos das trevas, o filho da carne, o filho que está fora da promessa,
que foi lançado fora, ele persegue o filho da promessa. Sempre foi assim e sempre será. Mas o que é o teu posicionamento? Cabeça preparada e ungida. Você é livre e você está debaixo de uma promessa de Deus. Assim é também agora. O 30 vai dizer: mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Aleluia. O apóstolo Paulo está trazendo toda a revisão e o comentário desse episódio, do capítulo 21 de Gênesis. Ele vai dizer: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Eu tomo posse nessa noite, porque aquilo que Deus me deu, aquilo que me é por direito, aquilo que é promessa para a minha vida, Satanás não vai colocar a mão. Não permita isso jamais, porque você é livre. E o 31 vai encerrar: de maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Porque o Senhor lhe falou e disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós estamos debaixo dessa palavra, desta promessa, desta cobertura. A nossa descendência, como igreja do Senhor, está assegurada, porque nós somos filhos da livre. Louvado seja o Deus de Israel. Escrava, que era Agar, é a sujeição involuntária. Ela pôde fazer alguma coisa quando foi mandada embora? Não. Teve que ir. Era escrava. Não tinha direitos. Mas os direitos que o Senhor nos dá, estão todos assegurados na sua palavra. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, porque nós somos filhos da promessa e co-herdeiros de Cristo Jesus. Amados, a riqueza, o poder, a unção que nos cerca, que nos segura, é algo grandioso. E eu não admito um crente, um cristão, uma crente, um homem ou mulher de Deus, viver nessa vida com a mentalidade de escravo. É inadmissível, porque você é filho, porque você é herdeiro, porque você tem direitos. E esses direitos, quem conquistou para você e lhe assegurou tudo isso, foi o que Cristo fez por você lá na cruz do Calvário. Romanos capítulo 9, versículo 6 ao 12, vamos ler esse texto. Nessa exposição, nós precisamos abrir o nosso coração e tomar posse. Todas as vezes que o inimigo olhar para nós, quiser apontar, quiser humilhar, diminuir, nós estamos cercados por uma promessa, por uma riqueza muito grande. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Pare aí, irmão, isso aqui é muito forte. Quem quiser continuar na carne já sabe que não tem nenhuma herança.
porque não faz parte da descendência. Mas a palavra está nos assegurando que os filhos da promessa são contados como descendência. Porque em Cristo nós somos feitos filhos de Deus, porque cremos no seu nome. Amém? Então você é filho da promessa. Você é filho de Deus porque crê. Você crê no sacrifício. Você tomou posse daquilo que Cristo fez por você lá na cruz. Então você está assegurado. Não é para andar com temor, com medo, cabisbaixo, desanimado, com a guarda caída, não. Você tem que andar posicionado, porque nós não temos nada a temer. Amados, Abraão era tão poderoso, que os seus amigos mais próximos, o inimigo, faziam aliança e pedia que ele confirmasse que não ia jamais entrar em atrito. Porque se ele entrasse numa briga, ele entrava para ganhar. E assim é você. Você não está para perder. Deus te levantou para ganhar. A palavra de Deus vai dizer que em tudo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, aquele que nos amou. Jogue fora, meu irmão, tudo aquilo que te atrapalha. Tudo aquilo que pertence à escravidão. Tudo aquilo que pertence a uma mentalidade escravizada, jogue fora. Porque isso não pertence a você. Vamos continuar? Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo viverei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, que foi a esposa de Isaac, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Olha a descendência. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Não é isso? De Isaac nasceram 2 filhos, Jacó e Esaú. O primeiro nasceu Esaú. Esaú não valorizou aquilo que Deus deu. Isaac foi o herdeiro da promessa, da bênção. Ele tomou a bênção. Ele lutou por essa bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Mas aqui, irmãos, para nós entendermos que nós estamos debaixo de uma promessa, e que jamais nós podemos aceitar que Satanás coloque a mão naquilo que o Senhor nos deu como promessa, como herança. A herança é tua, o filho é teu, tá bom? O governo é teu. Então você precisa se posicionar. Não permitir que o inimigo venha cirandar, sujeitar, oprimir, zombar, como os textos estão deixando bem claro, que Ismael queria agora zombar e humilhar o seu irmão, que era o filho da promessa. E muitos, por não vigiarem, estão perdendo a sua posição, estão perdendo a sua autoridade, estão perdendo aquilo que o Senhor os entregou. Porque sempre, querido, o inimigo, ele vai querer se levantar para zombar, para oprimir. Mas nós precisamos nos levantar com maior autoridade do céu.
e dizer como disse Sara: o filho da escrava não vai herdar junto com meu filho Isaque. Tá bom, irmãos? Guarde esta palavra no coração, porque vocês são livres, pertencem completamente a Deus e são livres para fazer a vontade dele. Isso é ser livre, é estar totalmente à disposição para fazer a vontade do Senhor. E mais uma vez repetindo: tudo aquilo que entrar no teu caminho para atrapalhar a promessa de Deus da tua vida, lança fora. Te livra disso, porque Deus, Ele é fiel, e o que Ele te prometeu é para você. E eu quero agradecer nessa noite por esta palavra que o Senhor nos concedeu dentro desse tema, para dizer que a tua promessa Deus não vai deixar morrer, mas você precisa manter a sua mentalidade de livre e entender que você é herdeiro, herdeira, e que você tem promessa de Deus para a tua vida, e que você precisa andar de cabeça erguida, cabeça preparada, ungida, e entendendo que em tudo você sempre será mais do que vencedor. Vamos aplaudir ao Rei Jesus.